Imagina por um segundo. Quantas vezes já disseram que a melhor parte da tua vida já passou? Que aos 60, 65, 70 anos só te resta aceitar que o mundo é dos jovens? Eu vou te dizer algo que pode chocar. Isso é a maior mentira que alguém te contou. A verdade é esta. Existe uma conspiração silenciosa para convencer as pessoas maduras de que a vida acabou. Mas o que descobri ao longo dos últimos anos, conversando com milhares de pessoas na terceira idade, vai revolucionar completamente a tua perspectiva sobre o envelhecimento. Prepara-te, porque nos próximos minutos vou partilhar contigo 7 lições transformadoras que podem literalmente salvar-te de uma velhice medíocre e transformar estes anos numa das épocas mais ricas e gratificantes da tua existência. Não são apenas conselhos vazios. São verdades apoiadas pela ciência, pela sabedoria dos grandes filósofos e pela experiência real de pessoas que decidiram viver plenamente, independentemente da idade que tem no bilhete de identidade. Se é a primeira vez que me vês, sou Nome, e dedico-me a ajudar pessoas a descobrirem que a maturidade não é o fim, mas sim o início da melhor versão de si mesmas. Então a pergunta é: estás preparado para descobrir por que é que alguns idosos vivem como jovens de 30 anos, enquanto outros se comportam como velhos aos 50? Fica aqui porque vou revelar-te tudo. Lição 1. Não confie cegamente em todas as pessoas. Começamos com uma verdade dura, mas necessária. Sabes qual é um dos maiores perigos da terceira idade? Não são as quedas nem os problemas de saúde. É algo muito mais subtil e devastador. A falsa sensação de segurança que nos faz baixar a guarda. Depois de décadas de vida, de trabalho árduo, de criar filhos e superar desafios, é natural pensares: já vi de tudo, ninguém me engana. E é precisamente aí que mora o perigo. Como dizia Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, a confiança excessiva é o prelúdio do desastre. E isto nunca foi tão verdade como hoje. As estatísticas são chocantes. Os crimes financeiros contra pessoas da terceira idade estão no ponto mais alto da história. E o mais perturbador: em 70% dos casos, os responsáveis são pessoas próximas, familiares, amigos de longa data, vizinhos simpáticos. Aquele sobrinho que de repente se tornou mais atencioso. Aquela amiga que apareceu do nada oferecendo oportunidades de investimento. Esse corretor de seguros que bate à tua porta com uma proposta irrecusável. Lembro-me de uma senhora de 68 anos que conheci. Confiou nas lágrimas do neto viciado em jogo. Emprestou-lhe 15 mil euros das suas poupanças. Resultado? Nunca mais viu o dinheiro nem o neto. A dor não foi apenas financeira. Foi emocional. Foi a sensação de ter sido enganada por alguém que amava. Não estou a dizer para viveres com paranoia, mas sim com inteligência emocional. Quando alguém te propõe algo que parece demasiado bom para ser verdade, faz 3 perguntas. Que motivação real tem esta pessoa? O que ganha se eu aceitar? Por que é que tem tanta pressa para eu decidir? Confiar está bem, mas confiar cegamente? Isso pode ser a diferença entre uma terceira idade tranquila ou uma cheia de problemas desnecessários. A verdadeira sabedoria não está em desconfiar de todos, mas em manter a mente alerta e o instinto afiado. As mesmas ferramentas que te guiaram toda a vida. Lição 2. Mantenha uma vida social ativa e não te isoles. Agora vamos falar de algo que pode soar contraditório. Sei o que estás a pensar. Já passei décadas a aturar pessoas. Agora só quero paz e sossego. E compreendo perfeitamente. Às vezes, a ideia de ficar em casa, longe do estresse social, parece tentadora. Mas aqui está uma verdade científica que vai surpreender-te. O isolamento social é tão perigoso para a saúde como fumar 15 cigarros por dia. Um estudo da Universidade da Califórnia descobriu algo extraordinário. Idosos com vida social ativa têm 50% menos probabilidade de desenvolver demência, vivem mais tempo e relatam níveis de felicidade significativamente superiores. Aristóteles já sabia isto há mais de 2000 anos. O homem é um ser social por natureza. Não estamos feitos para viver isolados. Quando nos desconectamos dos outros, desconectamos-nos de nós próprios. O que acontece quando te isolas? O cérebro começa a enferrujar. As conversas tornam-se mais raras. Os estímulos diminuem. E de repente encontras-te a falar mais com a televisão do que com pessoas reais. É um declínio silencioso, mas devastador. Mas a boa notícia é que não precisas de te tornar o rei da festa. Pequenas conexões fazem milagres. Uma conversa de 10 minutos com um vizinho pode revitalizar todo o teu dia. Telefonar a um velho amigo pode despertar memórias maravilhosas. Participar numa atividade comunitária, xadrez, jardinagem,
grupos de leitura, até aulas de dança. E sim, aulas de dança. Imagina a diversão de veres toda a gente a tentar lembrar-se dos passos. Um pouco de humor e embaraço partilhado cria laços incríveis. Lembra-te, não precisas de 100 amigos. Como dizia Marco Aurélio, a qualidade é sempre melhor que a quantidade. 2 ou 3 amizades sólidas valem mais que dezenas de conhecidos superficiais. A solidão não é independência, é uma prisão que tu próprio constróis. E tu não foste feito para definhar lentamente. Foste feito para viver plenamente. Um café partilhado, uma conversa sobre futebol, ou até uma discussão amigável sobre política, podem ser exatamente o que precisas para manter a mente afiada e o coração contente. Lição 3. Evita relacionamentos baseados numa grande diferença de idade. Agora chegamos a um tópico delicado, mas extremamente importante. Todos nós queremos sentir-nos jovens. É natural. E às vezes, a ideia de estar com alguém muito mais novo parece uma fonte da juventude mágica, como se isso pudesse transportar-nos de volta aos dias em que a energia era infinita e as rugas eram coisas que só víamos noutros. Mas aqui está uma verdade desconfortável. Relacionamentos com grandes diferenças de idade na terceira idade trazem frequentemente mais problemas do que soluções. Como dizia Aristóteles, o prazer momentâneo não é felicidade duradeira. Pode sentir uma descarga de adrenalina inicial, mas a realidade vai se impondo. Imagina a situação. Enquanto tu procuras tranquilidade, leitura, caminhadas serenas, a pessoa mais nova pode querer experiências mais intensas, noites de festa, aventuras que já não te interessam. E honestamente, quem tem energia para discutir sobre a última tendência do TikTok? Importa-te tanto como o clima em Marte. As diferenças não são apenas de energia. São de interesses. Enquanto valorizas a serenidade, ela pode procurar a adrenalina. Objetivos de vida. Tu já construíste o teu legado, ela ainda está a construir o dela. Valores. Décadas de experiência criam perspectivas muito diferentes. Ritmo de vida. Tu aprendeste a saborear os momentos. Ela pode viver sempre com pressa. E há um perigo ainda maior. Na tentativa de manter essa relação, pode sentir-te pressionado a mudares quem és. Começas a fazer coisas que não te interessam, a tentar encaixar numa vida que já não é tua. Marco Aurélio alertava. A verdadeira força reside no autoconhecimento. Uma relação onde te sentes constantemente a ajustar-te leva ao esgotamento emocional. Não digo que seja impossível, mas requer um nível extraordinário de maturidade, valores partilhados e, principalmente, a capacidade de ambos crescerem juntos sem competirem com o tempo. Então, da próxima vez que te sentires tentado por alguém muito mais novo, pergunta-te honestamente: estou à procura de uma conexão profunda ou apenas de uma distração da minha idade? Como dizia Sêneca, o maior desperdício da vida é trocar aquilo que mais desejas por aquilo que desejas num momento. O que realmente te fará sentir jovem não é a idade da tua companhia, mas a qualidade da conexão que partilhas. Relacionamentos verdadeiros baseiam-se no respeito mútuo, interesses comuns e valores partilhados. Mantenha as tuas relações centradas no que importa, a ligação genuína, o respeito e os valores que partilham, porque no final do dia, isso é o que te fará sentir verdadeiramente vivo. Lição 4. Não negligencies a tua saúde. Deixa-me adivinhar. Chegaste a um ponto onde pensas: já vivi o suficiente para que me chatear com consultas médicas e exames? Depois de décadas a superar constipações, gripes, problemas menores aqui e ali, ainda estás de pé. Então por que tanto alarido com a prevenção, certo? Para aí mesmo. Essa mentalidade é uma das armadilhas mais perigosas da terceira idade. Se há algo que aprendi, é que o desleixo hoje pode ser o causador de tragédias amanhã. Lembro-me de um amigo de 70 anos, sempre dizia: se cheguei até aqui, não vou preocupar-me com o que vier. Vivia como se o corpo não tivesse prazo de validade. Evitava médicos, ignorava dores, adiava exames. Quando finalmente decidiu procurar ajuda médica, o que começou como um pequeno desconforto tinha se transformado em algo muito mais sério. O pior? Tudo podia ter sido evitado com um check-up atempado. O problema não foi a doença, foi o orgulho de pensar que nada o podia surpreender. Os filósofos estoicos, sempre tão sábios, ensinaram-nos que a verdadeira força não está em ignorar a dor, mas em enfrentá-la com inteligência e preparação. Sêneca dizia: não se trata de viver muito tempo, mas de viver bem. E viver bem significa cuidar de ti,
Conhecer os teus limites e fazer tudo para que cada dia seja o melhor possível. Aqui está um facto que pode chocar-te. Muitos problemas graves, cancro, doenças cardíacas, diabetes, podem ser tratados eficazmente se detectados cedo. A diferença entre vida e morte pode estar numa consulta que adiaste. Não estou a dizer para te tornares obcecado com dietas ou exercício, embora um pouco de atividade física não faça mal, mas é fundamental escutares os sinais do teu corpo. Aquela dor que ignoras constantemente, o cansaço que atribuis apenas à idade, as pequenas mudanças que notas mas não valorizas, tudo isso são alarmes naturais. Se os escutares a tempo, podes evitar grandes problemas. Saúde mental é igualmente importante. E não esqueças, cuidar da saúde não é só físico. Estresse, ansiedade e preocupações têm efeitos devastadores no corpo. Na terceira idade, o último que precisas é carregar pesos desnecessários. Ação prática. Por isso, aqui vai o conselho prático. Agenda esse check-up que andas a adiar. Não por medo, mas por respeito a ti mesmo. Cuida da tua saúde mental tanto como cuidas do corpo. Medita, mantém hobbies, preserva a vida social. Lembras-te da lição 2. À medida que envelhecemos, o corpo pede mais atenção. Escutar o que ele tem a dizer não é fraqueza. É um ato de sabedoria. Como dizia Epicteto, a saúde é a base sobre a qual repousa tudo o resto. E tu, amigo, mereces que todo o resto seja o melhor possível. Lição 5. Não abuses de medicamentos para melhorar o desempenho sexual. Vamos ser honestos sobre um assunto que muitos evitam. Manter uma vida sexual ativa na terceira idade não só é normal, como é uma parte importante do bem-estar físico e emocional. Não há vergonha nenhuma nisso. Mas o que se torna preocupante é quando essa busca por vitalidade te leva a tomar atalhos perigosos, como o uso indiscriminado de medicamentos para melhorar o desempenho. Compreendo perfeitamente. Às vezes o corpo não responde como antes, e a pressão, social ou pessoal, para demonstrar vigor, pode empurrar-te para uma dessas pílulas mágicas que prometem resolver tudo instantaneamente. E sim, podem oferecer uma solução rápida. Mas como dizia Hipócrates, o pai da medicina, que o teu alimento seja o teu remédio. A tua saúde não pode depender de uma pastilha. Deve vir de como tratas o teu corpo integralmente. O problema surge quando os homens tomam estes medicamentos sem consultar um médico. É como jogar a roleta russa com a tua saúde. Coração, pressão arterial e sistema nervoso podem sofrer consequências graves de uma dose mal administrada. Se já tens problemas de saúde como hipertensão ou problemas cardíacos, os riscos multiplicam-se perigosamente. Um estudo da Associação Americana de Cardiologia revelou que o uso descontrolado destes medicamentos pode aumentar o risco de ataques cardíacos e AVCs, especialmente em homens mais velhos. Não é brincadeira, é a tua vida. E há outro perigo, a dependência psicológica. Quando começas a depender das pílulas para te sentires capaz, acabas por acreditar que já não consegues funcionar sem elas. É como entrar numa relação tóxica, onde te sentes cada vez menos confiante. Mas há formas mais naturais e seguras de melhorar o teu desempenho sexual. Dieta equilibrada e exercício regular. Redução do estresse e boa comunicação com a parceira. Conexão emocional profunda. Nunca subestimes isto. Platão falava do amor baseado na alma. Uma relação que transcende o físico e que, quando cultivada, cria uma intimidade muito mais profunda e satisfatória. Talvez o que precisas não seja uma pílula, mas redescobrir essa conexão com a pessoa que tens ao teu lado. No final do dia, o mais importante é que te cuides. Não ponhas a tua saúde em risco por pressão de cumprir expectativas, tuas ou de outros. Se decides que precisas de ajuda, procura-a no sítio certo. O teu médico é o teu melhor aliado neste processo. Como disse Sócrates, o corpo humano é a carruagem, o eu é o homem que a conduz, o pensamento são as rédeas e os sentimentos são os cavalos. Não deixes que esses cavalos descontrolados te levem pelo caminho errado. Mantenha o controlo e, acima de tudo, cuida de ti. Lição 6. Não vivas para agradar aos outros. A estas alturas da vida, provavelmente já te apercebeste de uma verdade que demora uma vida inteira a aceitar. Nunca, mas nunca, vais conseguir agradar a toda a gente. Mesmo assim, quantas vezes ainda te pegas a fazer coisas apenas para ficares bem visto? A seguir o que a sociedade, a família ou os amigos esperam de ti? Mas diz-me, que sentido faz chegar a esta fase da vida e continuar a fazer o que os outros acham que deverias fazer? Se chegaste até aqui, é porque tens noção de quem és. Não é a altura de começar a duvidar disso. Marco Aurélio,
o grande imperador filósofo, dizia: a alma colore-se com a tinta dos seus pensamentos. Então, o que acontece quando os teus pensamentos estão impregnados do que os outros pensam de ti? Transformas-te numa versão de ti mesmo que não reconheces. Uma que vive sob os padrões e desejos dos outros. E o pior, esses outros a quem tentas agradar nem sequer estão a prestar tanta atenção como pensavas. Vivemos numa sociedade que valoriza mais a juventude que a experiência. A pressão para encaixar ou acompanhar o ritmo pode ser sufocante, especialmente quando as canas se multiplicam e as rugas contam mais histórias do que gostarias. Lembro-me de um homem que conheci. Passou toda a vida a trabalhar numa carreira que odiava simplesmente porque a família o convenceu de que era o correto para ele. Quando finalmente se reformou, em vez de se sentir livre, sentiu-se perdido. Por quê? Porque passou tanto tempo a viver segundo os desejos dos outros que, quando já não tinha a quem agradar, não sabia o que fazer com o seu próprio tempo. Há um ditado que diz: viver para agradar aos outros é viver pela metade. E não podia ser mais verdade. Quantas vezes deixaste de fazer algo que realmente querias porque temias o que dirão? Talvez quisesses mudar de rotina, viajar sozinho, começar um hobby novo, mas a voz da sociedade, família ou amigos travou-te. A realidade é esta: as pessoas sempre terão opiniões. Mas no final do dia, a única opinião que deveria importar-te é a tua. Tu és quem vive com as consequências das tuas decisões, não eles. Jean-Paul Sartre dizia: somos aquilo que fazemos com o que fizeram de nós. Então faz algo poderoso com a tua vida. Faz o que te faz feliz a ti, não o que achas que fará os outros felizes. Se te apetece aprender algo novo, mudar a rotina ou fazer algo que nunca te atreveste, força! Este é o momento. Não há melhor sensação que a liberdade de viveres segundo os teus próprios termos. E sim, começar a dizer não àquilo que não te faz feliz é um ato de poder. Significa que estás a priorizar aquilo que realmente importa: o teu bem-estar, os teus desejos, a tua paz interior. Talvez os outros não compreendam de imediato, mas quem disse que tinham de compreender? O importante é que tu compreendas que estás a viver uma vida que faz sentido para ti. Nesta fase da vida, a verdadeira liberdade não é fazer o que os outros esperam. É fazer aquilo que realmente te preenche. Como disse Ralph Waldo Emerson, ser tu mesmo num mundo que tenta constantemente fazer-te outra coisa é a maior das conquistas. Não precisas da autorização de ninguém para seres quem realmente és. Lição 7. Não te envolvas sexualmente sem pensar nas consequências. E chegamos à última lição, talvez a mais importante. Aqui vai uma verdade que talvez não te contem. A vida sexual não se apaga com os anos, nem deveria. Mas embora o desejo e a vitalidade continuem presentes, há algo que nunca muda. Tenhas 25, 50 ou 75 anos, cada ação traz as suas consequências. Sei o que podes estar a pensar, sério? A minha idade ainda tenho de me preocupar com consequências? Sim! Porque os riscos físicos, como doenças sexualmente transmissíveis, não discriminam por idade. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, os casos de DST em pessoas mais velhas aumentaram nos últimos anos. Isto deve-se em parte à crença falsa de que já não é necessário protegermos-nos. Uma conversa franca sobre saúde sexual com o teu médico pode parecer desconfortável, mas é muito menos desconfortável que descobrir demasiado tarde que podias ter evitado um problema sério. Usar proteção não é só coisa de jovens, é um ato de respeito por ti mesmo e pela outra pessoa. Mas as consequências não são apenas físicas, podem ser profundamente emocionais. Envolver-te em relações sem pensar nas implicações emocionais pode deixar um vazio mais profundo do que esperavas. Como dizia Epicuro, o verdadeiro prazer encontra-se na tranquilidade, na paz de saber que as tuas decisões não te arrastarão para dores futuras. Ter relações por impulso, sem uma conexão verdadeira, não te vai preencher a longo prazo. O que realmente marca a diferença é a qualidade dessa conexão, o respeito e a sinceridade que partilhas com a outra pessoa. Sêneca lembra-nos: a vida é como uma peça de teatro. Não importa quão longa seja, mas quão bem se representa. Ter uma relação sexual consciente significa compreender que o prazer físico é apenas uma parte da equação. O emocional, o mental, o espiritual, tudo isso tem um papel crucial em como te sentes depois. Conectar verdadeiramente com alguém vai muito além do físico. É sentir que essa relação acrescenta algo à tua vida, te eleva e te deixa melhor do que estavas antes. Também há a questão da responsabilidade para com a outra pessoa.
Envolver-te com alguém implica seres consciente do que essa relação significa para ambos. Não se trata apenas de satisfazer uma necessidade momentânea, mas de agir com respeito e consideração. Mantém sempre um diálogo aberto, tanto contigo mesmo como com a tua parceira. Nesta fase da vida, não há espaço para jogos nem expectativas pouco claras. No final do dia, ter uma vida sexual ativa na terceira idade não só é possível, como pode ser incrivelmente satisfatório. Mas apenas se o fizeres de forma consciente, pensando em ti, no teu bem-estar e no que realmente te aporta. Como bem disse Platão, o amor não é cego, mas vê para lá das aparências, procurando o essencial. E o essencial, amigo, é que cada decisão que tomes, neste e em todos os aspectos da tua vida, te aproxime da tranquilidade e bem-estar que mereces. E aqui chegamos ao fim desta jornada transformadora. Chegar à terceira idade não é sinal de que tudo está a acabar. É o alvorecer de uma etapa cheia de oportunidades para viveres com sabedoria e plenitude como nunca antes. Pensa nisto. Acumulaste experiências, aprendizagens e momentos que te deram uma perspectiva única sobre a vida. Este é o momento perfeito para fazeres ajustes, soltares o que não te serve e concentrares-te no que realmente importa. Cada lição que partilhamos hoje é um convite para redescobrir-te e proteger-te de quem te quer prejudicar. Cuidar das tuas relações e manteres-te socialmente ativo. Escolher conexões baseadas em valores partilhados, não em diferenças de idade. Priorizar a tua saúde física e mental. Tomar decisões conscientes sobre a tua intimidade. Viver segundo os teus termos, não os dos outros. Agir com responsabilidade em todas as áreas da tua vida. A terceira idade é uma maravilha. É a oportunidade de aplicares essa sabedoria que só os anos podem dar. De desfrutares cada momento com mais tranquilidade e de valorizares as conexões verdadeiras. Seja com amigos, família ou contigo mesmo. Se algo fica claro depois deste vídeo, que seja isto. A tua vida ainda está cheia de possibilidades. O que decidires fazer com este tempo pode ser exatamente o que marca a diferença entre simplesmente envelhecer e viver plenamente. Por isso, não deixes que a inércia ou as expectativas dos outros definam como vives esta etapa. Começa a pôr em prática estas lições hoje mesmo. Mantenha uma vida social ativa. Cuida da tua saúde. Rodeia-te de pessoas que somam e, acima de tudo, vive segundo os teus próprios termos. Não há maior liberdade que essa. Agora adorava saber de ti. Que experiência pessoal ou lição de vida te deixou a sabedoria dos anos? Deixa um comentário partilhando um conselho que queiras dar a outros, ou simplesmente conta-me o que mais te chamou a atenção de tudo o que falamos hoje. Lembra-te, não estás feito para desligar lentamente. Estás feito para viver plenamente. Um café partilhado com um bom amigo, uma conversa sobre qualquer coisa, ou até uma discussão amigável sobre futebol, pode ser exatamente o que precisas para manteres a mente ativa e o coração feliz. Não se trata de estares com pessoas o tempo todo, mas de estares com as pessoas certas nos momentos certos. A tua jornada está longe de terminar. Na verdade, pode estar apenas a começar a melhor parte. E claro, se ainda não o fizeste, subscreve ao canal, ativa o sininho das notificações e partilha este vídeo com os teus entes queridos. O teu apoio é fundamental para que esta mensagem chegue a mais pessoas que, tal como tu, merecem ouvir estas lições e viver uma vida mais plena e feliz. Vemo-nos no próximo vídeo e lembra-te, a idade é apenas um número. O que conta é a vida que colocas nos teus anos.